Salve, salve, nação rubro-negra, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí comentando tudo sobre o Flamengo, né, que está aí atrás de reforços, está aí no mercado da bola, fazendo aí movimentar cada vez mais as mídias sociais. Dessa vez surgiu o nome de Breno Bidon e aí surge a proposta de o Flamengo dar 15 milhões de euros para esse jogador, né, visto que o Flamengo está atrás aí de um goleiro, de um volante, um meia, um atacante, né? E também um zagueiro. Então, vamos ver aí o que a imprensa falou. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Aqui no Jogo Aberto, meu amigo, o noticiário, esse aí não para. Mas olha, se um dia você sonhou, tem que avisar que chegou ao fim. Fim do sonho flamenguista em ver Caio Jorge com manto rubro-negro. O atacante permanece no Cruzeiro e a relação entre as diretorias, essa ficou abalada. Os brasileiros ainda estudam a possibilidade de ir à FIFA contra os cariocas. Já vamos para o Rio de Janeiro, porque o mercado da bola lá segue super movimentado. Atenção, senhores passageiros. Novidade no Botafogo e no Flamengo ainda não. As investidas do Flamengo por Caio Jorge do Cruzeiro foram por água abaixo. Depois do rubro-negro oferecer um valor abaixo do esperado, o atacante se reuniu com a diretoria do clube mineiro e a permanência dele em Minas é dada como certa pela Raposa. Por outro lado, quem está de saída do Fla é Vinha. Com 3 opções no setor, o Flamengo decidiu emprestar o lateral esquerdo ao River Plate da Argentina. O rubro-negro vai receber $500 mil pelo empréstimo do jogador até o fim deste ano. O contrato também prevê uma opção de compra de $5 milhões, 27 milhões de reais, caso o uruguaio jogue 50% das partidas da temporada. Já o Vasco... Caio Jorge morreu a história. Encerramos uma novela, o Flamengo tentou buscar o personagem que poderia sim fazer muita diferença nesse time do Flamengo, que já está pronto, já está robusto, mas precisa de peças. Nós vimos o Pedro se lesionou, ficou muito tempo fora. Caio Jorge, artilheiro do campeonato, voou, fez uma excelente temporada, é novo, mas o Cruzeiro em nenhum momento sinalizou que facilitaria. O Flamengo investiu até onde mostrou que valia a pena colocar grana e o assunto encerrou, apesar da bronca dos dirigentes do Cruzeiro, né? Não tinha nem como o Cruzeiro colocar o Caio Jorge para negociar, porque o artilheiro do campeonato é um cara que fez a diferença realmente em vários jogos, fazendo gols importantes, né? E você colocar ele para vender, então acho que isso seria muito ruim. E o Cruzeiro sempre com a postura de profissionalismo. Chegou, não queremos vender. Você quer pagar? É X. Se você não pagar isso, ele não vai. Então, agora, aí vai o Flamengo por trás, liga para o staff do jogador, liga para o jogador para tentar convencer, para, de repente, pressionar a diretoria do Cruzeiro. Só que aí tem, de repente, a visão do atleta também, que está adaptado ao clube. O clube já te deu muitas oportunidades e ele aproveitou. Então, assim, Lívia, eu vejo assim, uma bela atitude da diretoria do Cruzeiro. Não gostei da atitude do Flamengo, até porque... você fazer essa manobra, de ir pelo jogador é muito ruim, até porque você imagina se é um jogador, se não tivesse a cabeça. Não, eu não quero mais jogar no Cruzeiro. Não quero. E aí você investe um valor muito alto, como investiu no Caio Jorge, para de repente sair brigado. Mas não é algo que não aconteça, né? Não é Acontece, algo é normal raro, isso. Né? É normal isso de acontecer. Não é a primeira vez e nem vai ser a última. Só que aí acho que fica ruim. O Flamengo tá fazendo com o Bidonzinho isso aí agora. Então, só que fica ruim, como que você vai cobrar? Bidonzinho. Como você vai cobrar do outro time para você ser honesto? O Papi fala que com dinheiro compra-se tudo e ele tem razão. Mas vale ressaltar numa situação como essa o posicionamento do Caio Jorge. É isso que eu falei. Que a gente já viu inúmeros jogadores, ontem falamos do Gerson, né? Jogadorzinho dodói, que qualquer proposta já é motivo de criar uma confusão no clube. E o Caio Jorge tem que ser como exemplo, tem que ser usado como exemplo positivo. Por quê? Ele poderia muito bem ir para o Flamengo, né? Mas o quê? A estrutura do Cruzeiro. O Cruzeiro já levou ele à seleção. Então, ele tá de olho na Copa do Mundo, porque ele foi convocado. Então, mudar de clube, conquistar seu espaço. E no Cruzeiro ele já tem espaço. Então, assim, você vê que é um cara muito bem assessorado e um jogador, assim, que
tem palavra, porque deu palavra pro Cruzeiro e o quê? Vou continuar aqui, não é proposta que vai me mover, mas sim o propósito de me levar para a seleção brasileira, o projeto que o Cruzeiro me ofereceu. Foi muito bom você lembrar isso. Nós falamos sobre a gestão de carreira do Gerson ontem, né? No Cruzeiro, o Caio Jorge foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil e chegou à seleção brasileira. Então não é que assim ele não tem um destaque, não é um time que não vá brigar na parte de cima. O Cruzeiro chegou ali no Campeonato Brasileiro muito próximo de Flamengo e Palmeiras. Parece sim que vai brigar nessa temporada, buscar títulos e ali o Caio Jorge sabe que o lugar é dele. No Flamengo tem espaço para ele, mas é um time que tem mais material humano para ele ter que disputar uma vaga, Ele vai ter que né? conquistar o espaço. Ele não chega como titular absoluto. Agora, no Cruzeiro, ele já inicia a temporada como um cara. E aí ele ia brigar com o Pedro, Bruno Henrique. No Cruzeiro personagens que já tem uma história dentro do clube. No Flamengo, e o Cruzeiro faz bem, até porque sai o Caio Jorge, como é que repõe um personagem com essa qualidade, tão jovem, que entregou o que entregou, agora já com a O Diné não tá voltando? Não, e o Bap perdeu uma também, porque parece que ele tá com o rei na barriga. Ele não ficou no São Paulo e não volta pro Cruzeiro? Não, vai ficar à disposição. Ronaldo, o presidente do Flamengo, acho que ele tem o rei na barriga. Com o dinheiro não se compra tudo. Não é por aí, não. Às vezes ele até... Tem gente que é diferente, viu? Encontrou gente diferente aí, presidente. Vai. Achando que com o Cascai compra tudo. Às vezes ele até parece mesmo estar com o rei na barriga. Com o rei a gente sabe que não tá, mas que ele tá com o bolso cheio. Mas isso ele tá. Não é por aí, mas não tava vendo. Mas como é bom ter dinheiro. Agora o bidãozinho não tá à venda também, não. Só para deixar claro aí. Será? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver notícia lá no Sul. A novela Caio Jorge ficou melhor para quem? Para o Cruzeiro, que manteve o jogador, ou para o Flamengo, que deixou de gastar, ou para o Caio Jorge, que se valorizou? Você pode dar o seu voto aí. Rodrigo, vou a você. Você pode votar na enquete se você quiser. E eu pergunto para você quais são os próximos passos do Flamengo, porque o negócio ficou meio... não terminou exatamente bem, né? O Cruzeiro está acusando aí o Flamengo de assediar o jogador, mesmo sem depois da negativa e tudo mais. Mas o Flamengo vai atrás de quem? Então, votando na enquete, eu acho que é óbvio, né? Quem se deu bem foi o Caio Jorge, porque o Flamengo continuou com o mesmo dinheiro que tinha anteriormente e o Cruzeiro continuou com o mesmo jogador que ele tinha anteriormente. É normal alguém fazer proposta, o outro recusar, faz parte dos dois lados. O Caio Jorge, de fato, passou a ser um jogador de 30 milhões de euros, né? Embora ele vá ser cobrado por isso também, né? Como a gente já viu outros jogadores quando chegam por 25 milhões de euros, o Caio Jorge, sem ter saído, passou a ser um jogador de 30 milhões de euros, né? E tem esse fator para ele durante essa temporada. Bom, o Flamengo está atrás do centroavante. As três posições que o clube estava buscando nessa janela estão bem pontuais, específicas, eram o goleiro, né, para revezar com o Rossi, que já tinha tido uma tentativa com o Brazão, que não parece muito fácil. O zagueiro conseguiu contratar o Vitão, do Internacional, e um atacante. A minha informação é que estavam falando do Marcos Leonardo, fui perguntar ontem e me falaram que não é real o interesse do Flamengo. Mas vamos acompanhar, às vezes essas coisas se desenvolvem. Uma fonte muito boa que me disse, eu perguntei, isso aqui, Marcos Leonardo falou, não é verdade. Foi a resposta que me deram. Não é verdade, eu costumo achar uma resposta bem definitiva, digamos assim. Mas não sei, pode ser que isso mude durante umas semanas para frente, enfim, o clube vai ter que buscar. Já tinha tentado aquele Tati Castelhanos, a gente já tinha falado, e ele não quis sair da Europa, a Lazio jogou o valor lá para cima, a segunda tentativa foi o Caio Jorge, e agora vai ter que buscar alternativas. Eu vi os colegas falando do Cauã Elias, né? O UOL publicou hoje também, que é um ex-jogador do Fluminense, bom jogador, jovem, mas saiu muito jovem do Brasil, né? A gente viu pouco dele, mas é um jogador bem diferente do Caio Jorge, por exemplo, né? Apesar de ter alguma velocidade, é um jogador mais forte, que faz um pivô, é diferente. Vamos ver qual vai ser. Eu ainda tenho informação de um centroavante que é o próximo alvo do Flamengo, mas eu sei que está tentando um centroavante e está tentando um goleiro. Essas são as duas posições e, como já foi dito no final do ano passado, tem bastante dinheiro para fazer um investimento alto. Eu só acho que essa temporada, e é sabido isso do Flamengo, o início de temporada é difícil a contratação de determinados jogadores, porque não é o principal mercado da Europa. Então, se você quiser um jogador europeu, é difícil contratar. Europeu no sentido de jogar na Europa, né?
porque, e até o foco atualmente do Flamengo é mais jogadores brasileiros, mas porque o time perde o jogador e ele tem que repor, então é mais difícil ele vender, então o mercado inflaciona um pouco. Então, óbvio que o Flamengo vai continuar tentando, porque se a gente pensar, eu vi muita gente discutindo, assim, o Flamengo precisa de um outro centroavante, visto que tem o Pedro. Vamos lembrar que o Pedro é ótimo jogador, né? A gente sabe do nível dele, um jogador que tem potencial para estar na seleção eventualmente, mas ele passou assim, ele veio de uma contusão grave, não jogou quase o primeiro semestre inteiro do ano passado, voltou no Mundial ali ainda meia boca, aí conseguiu engatar jogando bem um período e se machucou de novo no momento decisivo da temporada. Então ele jogou muito pouco da temporada passada, embora tenha jogado bem no período que jogou. E já tinha acontecido na temporada anterior. Então eu acho que assim, precisa de um centroavante para revezar com o Pedro, né? É um jogador que não tem jogado a temporada inteira. E além do que tem a questão de ter uma alternativa diferente. O Flamengo sentiu falta ganhou todos aqueles títulos, apesar de não ter um finalizador. Tinha questões de finalização no time, apesar do bom número de gols, enfim. Então vão ser esses 3 os alvos. Vamos ver o que vai se desenvolver nesse próximo. É possível que, se não conseguir nessa janela, eu acho que vai fazer vários esforços ainda para tentar nessa janela, mas é possível que fique para a próxima. Vou repassar a pergunta para o Arnaldo. Arnaldo, o Palmeiras, o Flamengo precisa de um centroavante, já que tem o Pedro? O Rodrigo acha que sim, por exemplo. O Felipe Luiz também. Ele diversas vezes deu mostras que gosta também de jogar com um atacante com outras características, né? A questão, né, Tironi, você pode ter, não seria o caso do Caio Jorge, nem do Marcos Leonardo. Você pode ter um centroavante, garimpar um centroavante com outras características que não chegue com o mesmo status do Pedro, digamos assim, né? Que possa, digamos, disputar a posição com o Pedro sem barrá-lo de antemão. Outra opção é você trazer um jogador do mesmo tamanho do Pedro. E aí acho que você tem um inconveniente de partida, uma dificuldade, né? Então eu acho que essa não é simples. Todo jogador dessa posição bom é caro. Mas acho interessante, sim, o Flamengo ter um centroavante de outras características, né? Por exemplo, a gente fala do Palmeiras concorrente do Flamengo. Hoje ele tem uma dupla, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. Mas quando contratou o Vitor Roque, qual que era a ideia do Palmeiras? Ter um centroavante diferente do Flaco Lopes. Depois formou-se uma dupla. Pode até acontecer isso no Flamengo, que o centroavante contratado, de estilo diferente do Pedro, forme uma dupla com o Pedro, num sistema um pouco... Então, mas o Palmeiras tinha, ou tem, 2 centroavantes de características bem diferentes, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu acho que é um pouco isso que o Felipe busca para ter formas diferentes de armar o seu time, taticamente falando, inclusive, né? Mas tanto num Palmeiras quanto no outro, Flamengo, são ajustes, contratações pontuais, assim, algumas pequenas carências. Não é a formação de um novo time, por exemplo. Coisa que talvez o Palmeiras tenha passado bastante pela temporada passada, uma troca de pele, que o Flamengo também experimentou em 2025 com mais sucesso. Ô, Danilo, vou fazer uma pergunta para você e vale para os 3 também. O fato do Flamengo estar rico faz com que as possíveis negociações fiquem lá. O Flamengo está com grana, vou pedir mais. Eu não tenho a menor dúvida que isso acontece. Quando você negocia com um time que tem mais dinheiro, é natural que peça. Isso aconteceu no ano passado. O Palmeiras foi atrás do Atlético Paranaense para tentar contratar o Canóbio. Eu não vou lembrar o valor, mas a pedida era 11 e o Canóbio foi vendido para o Fluminense por 5. Não era exatamente esse valor, mas o que eu quero dizer é que os valores são diferentes de acordo com a negociação. E é óbvio, ainda mais quando você tem, além da questão do Flamengo estar muito rico e, né, falar bastante sobre isso, tem a questão da concorrência direta. O Cruzeiro ficou em 3º lugar no campeonato, vai disputar a Libertadores, tenta, imagino eu, que esteja no planejamento, voltar a competir com o Flamengo ponto a ponto no Campeonato Brasileiro, brigar com a Libertadores. Então, como se não bastasse o fato de o Flamengo ter muito dinheiro, o Cruzeiro é um concorrente direto.
É diferente, de repente, se o Mirassol, se sei lá, o Remo na Série B tivesse um grande destaque e pudesse vender direto. É totalmente outro papo. Sem contar também que a gente tem esses bastidores, né, de relação entre diretoria, o Pedrinho lá do supermercado lá em BH, ele não está muito aí para fazer dinheiro com o Cruzeiro, porque ele já faz muito dinheiro com o próprio supermercado, então tem essa característica bem particular do Cruzeiro e do que permite aqui o futebol brasileiro em termos de fair play financeiro. Então, assim, o cara olha e fala, eu não quero fazer dinheiro com o Cruzeiro, vou perder meu principal atacante. Para mim não importa se é 20 ou se é 30, porque eu tenho a impressão, Tirone, que em qualquer outro clube que receba uma proposta deste tamanho aqui no futebol brasileiro, assim, com talvez a exceção Palmeiras e Flamengo, cara, o Cruzeiro ainda não tem, né, toda essa receita recorrente para recusar uma proposta desse tamanho, mas tem essa particularidade do Pedrinho, eu sempre repito isso, e fato, negociar com rico é outra coisa. Ô, Rodrigo, eu vou te perguntar para você sobre o Campeonato Carioca, que tem agora premiação, voltou a ter premiação, mas só ainda sobre esse assunto da contratação. O que você achou mais louco? O valor que o Flamengo ofereceu ou o fato do Cruzeiro recusar esse valor absurdo? Seria a maior operação do futebol brasileiro, né? E entre clubes, né? Porque a contratação do Samuel Lino e do Vitor Roque no ano passado foram jogadores europeus. Não achei louco, não. Eu acho que estava dentro do escopo do que o Flamengo tem de dinheiro hoje e do que é o valor de atacante. Atacante é caro. Eles são super valorizados, centroavante, né? Principalmente, né? Nem ponta, principalmente centroavante. Centroavante, fazedor de gol. Uma vez eu ouvi de um diretor de futebol falando assim: você comprar gol é caro. Por isso que jogadores como saiu de ser artilheiro do campeonato, como é o Caio Jorge, ele vai lá para o alto. Eu acho que o que mais me chamou a atenção é essa estratégia do Flamengo tentar contratar um jogador de um rival direto, como se com essa... O Arnaldo já falou um pouco disso, que também tem esse ganho esportivo de você desfalcar o outro time, né? Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção e o valor, de fato, os valores do futebol brasileiro estão escalando, né? Eu acho que agora eles vão ficar restritos ao Flamengo e ao Palmeiras. Não vai ter mais Botafogo gastando isso. O Cruzeiro mesmo que está tentando o Gerson não é uma tentativa de botar 30 milhões de euros na mesa, né? São valores, está tentando ali botar algum jogador, ver se consegue fazer uma composição. Mas não achei louco, Tirone. Talvez eu esteja descendo, porque eu acho que em mercado centroavante é caro mesmo e que hoje o Flamengo está buscando um centroavante e tem um dinheiro disponível, como o Arnaldo falou, ajuste. Se precisasse para fazer um time inteiro, provavelmente não ia botar 30 milhões de euros num jogador só. Então, como é só ajuste, precisa 2, 3 posições e tem bastante dinheiro, pode botar muito numa posição só. Agora, sobre o Campeonato Carioca, depois de alguns anos, o Campeonato Carioca vai voltar a ter premiação. Você escreve sobre isso, como vai ser essa mudança. 10 milhões ao campeão, é isso, o Rodrigo? É isso. O que aconteceu? A Globo entrou de vez, agora ela compra todos os direitos, é exclusivo. Só que esses direitos são vendidos primeiro por uma empresa que é da Brax, né? Uma outra empresa. Essa empresa garante em torno de 100 milhões de reais para o Campeonato Carioca. E a Globo paga uma parte disso e, além disso, dá uns espaços publicitários que aí a empresa vai tentar fazer o dinheiro. Mas o que vai para os clubes? Desses 100 milhões, antigamente o Campeonato Carioca no passado também gerou em torno de 100 milhões para os clubes. Só que eram valores fixos. O Flamengo ganhava mais, em torno de 27 milhões. O Fluminense e Botafogo ganhavam 2/3 do Flamengo, né? Era essa sempre a proporção. E agora a diferença o Flamengo não vai ter esse valor fixo, nem o Botafogo, nem o Fluminense. O Vasco tinha um contrato à parte. E agora o que você vai ter de fixo para cada um o Flamengo vai ganhar 10 milhões, os outros vão ganhar entre 6 e 7, você manteve a proporção, que os outros ganham em torno de 2/3 do Flamengo, e você joga todo o restante nas premiações. Então tem prêmio para quarta de final, tem prêmio para semifinal e tem esse prêmio do título do Carioca, que é de 10 milhões. Então é isso, galera. Chegamos mais ao fim de vídeo aqui no canal e vimos aí, né, notícias sobre reforços do Flamengo, né, que é o caso aí de Birambidão, né, que surgiu aí nas últimas horas, né, um jogador
de alto nível que pode chegar aí para atuar na posição do meio ali do Flamengo, né? Acredito que ele não vai ser titular porque o meio de campo ali tá muito concorrido, né? Tem Jorginho, tem De La Cruz, tem Arrascaeta, né? Tem vários jogadores que podem fazer essa função aí que já estão num patamar muito maior. Mas jogador desse nível aí pode chegar com o tempo ganhar a sua posição ali e quem sabe, né, até ser vendido por um valor exorbitante que o Flamengo sempre, né, aumenta aí as chances disso acontecer por causa da visibilidade. Mas é isso, torcedor. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Comente para a sua opinião aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.